Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como tá aí a imagem e o áudio? Tudo certo? Boa noite, tudo certo. Ótimo, Lucas. Bem, 7h31, né? Já Boa passamos até noite. normal, então podemos iniciar efetivamente. Antes de mais nada, queria agradecer a todos os presentes, né? E os não presentes, aos matriculados, efetivamente, que vieram para esse curso. Vamos trabalhar aí ao longo de 4 aulas a chamada nova lei de improbidade administrativa, embora seja a mesma lei, mas de fato é nova no espírito e no texto, porque tivemos 192 modificações, algo que mudou da ementa até o último artigo, de fato tem que ser chamado de novo e não de velha, né? E a nossa ideia aqui, de fato, nesta aula inicial, trabalharmos uma visão geral das últimas decisões das Cortes Superiores, até porque o nosso público-alvo, aqui, os alunos os matriculados, não são estudantes iniciantes, mas todos são profissionais, juízes, promotores, advogados, procuradores, juízes, então, todos têm já a noção, e eu preferi, de fato, começar com esta visão panorâmica, que vai ajudar a todos na prática, para que depois, na aula seguinte, efetivamente nós possamos estudar toda a lei. E no estudo de toda a lei, eu vou usar uma sistematização que eu já fiz nos cursos passados e que tem me parecido ser a melhor. Ao invés de estudarmos artigos, né, artigo por artigo, eu separei a lei por eixos temáticos, e dentro desses eixos temáticos eu separei os artigos que dizem respeito àquela matéria, e aí efetivamente nós vamos abordar os artigos de cada tema. Acho que fica mais produtivo e efetivo, até porque muitas vezes a lei no começo diz uma coisa, no final repete, ou em outras vezes no começo diz uma coisa e no final diz outra, gerando até dúvidas e controvérsias, tá bom? Sobre a sistemática do nosso curso, metodologia, quero deixar todos inteiramente à vontade. Ao longo da minha fala, fiquem livres para pedir a palavra, interromper, fizer algum comentário que eventualmente ache pertinente, livre totalmente para discordar. Eu não pretendo ser o dono da verdade, nem quero ser, mas é importante que esse diálogo, sobretudo quando temos carreiras diversas no mesmo curso, isso sempre é muito enriquecedor. Além disso, quero até já deixar aqui proposto para a próxima aula e para as seguintes. Evidentemente, eu, por ser promotor de justiça, não posso dar consultoria, mas nós podemos trabalhar do ponto de vista, né, de metodologia de estudo, casos concretos que vocês eventualmente tenham passado e que queiram compartilhar com a turma o que aconteceu, qual o resultado, para a gente debater em tese, né, sem citar nome, sem citar processo, sem citar comarca, o que realmente aconteceu, e a partir daí, que a gente for estudando e quem se sentir à vontade para falar também, fiquem aí totalmente livres, tá bom? Então, para os que não me conhecem, meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no estado do Ceará. Trabalho nessa área de improbidade administrativa há 13 anos como promotor, mais 4 como estagiário quando eu era do Ministério Público, então já vão aí quase 2 décadas trabalhando com a lei de improbidade. Já dá para dizer que a gente tem um pouco de familiaridade, né? Já coordenei grupos de combate à corrupção aqui no estado do Ceará e tenho livros publicados efetivamente. E nós vamos também aqui ao longo das aulas contar com a professora assistente, né? Eu não divulguei ao longo do curso, porque era um bônus, uma surpresa, e aí ela está até aqui, quer falar com todos os presentes, né? Está aqui chegando. Como é seu nome, minha jovem? Sofia. E aí? O que você vai fazer, pessoal? Olá, pessoal. Tudo bem? Tá com medo de falar? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Tá, pessoal. Sofia, a aula hoje não é de direito eleitoral. A aula hoje é de improbidade administrativa, tá certo? Ah, de improbidade? De improbidade. E aí? O que é que lhe lembra improbidade?
Não pode comprar foto, não pode fazer nepotismo. Não pode fazer nepotismo, realmente não pode fazer nepotismo. Muito bem. E me diga uma coisa, eu vou ensinar isso para eles. Se eles quiserem aprender mais, o que é que eles devem fazer? Quando eles podem ler o livro do papai. Tá certo, muito bem, tá certo. Pois bem, pois agora dê tchau pro pessoal, você vai dormir e eu vou trabalhar. Então, bem, pessoal, aqui é só uma brincadeira que eu sempre faço, porque quando eu vou dar aula, se ela não entrar nas minhas turmas, ela fica aqui ansiosa, né? Mas vamos lá. Só despachar ela aqui, ela vai sair. Bem, pessoal, eu coloquei aí na área do aluno, até, um material em PDF, trazendo a síntese, de todos os principais julgamentos 2022, 2023 da nova lei de improbidade. Não sei se todos tiveram acesso, mas de qualquer forma eu vou compartilhar o slide aqui para vocês e aí fica, né, também mais fácil. Mas todo esse material já está aí disponibilizado na área do aluno. Só compartilhar aqui com vocês. Está aí aparecendo para vocês, não tá? Ok, show de bola, então. Então, eu até o dia... Aqui está até dia 1º de junho, mas, na verdade, é até ontem. Eu ontem dei uma varredura final na STF, no STJ, no dia 4 de junho, e não teve nada de muito relevante que mudasse o panorama, e, portanto, eu não acresci nada. Mas nós tivemos, desde a aprovação da Lei 14.230, em 2021, 5 ADIs ajuizadas. Tivemos aí já 4 manifestações meritórias do Supremo, 2 em caráter definitivo, 2 em caráter cautelar, uma ainda pendente de julgamento, que o ministro André Mendonça é o relator, que é essa ADI 7156. Aliás, quem tiver curiosidade de todas, efetivamente, me parece que a mais completa é a 7156, que questiona diversos dispositivos que na 7236, 7237, 7042, 7043 não são abordados. Além disso, nós tivemos 4 teses de repercussão geral julgadas pelo Supremo, o famoso tema 1199, que todos nós conhecemos aí, quem acompanha minimamente a matéria sabe do que se trata. Tivemos uma tese fixada em julgamento conjunto de ADI e ADPF, essa menos conhecida, que foi menos veiculada, mas diz respeito à LGPD, não trata especificamente das modificações. Depois tivemos também uma tese fixada em outra, ADPF. E aí, curiosamente, nós temos uma tese de recurso repetitivo, aprovado pelo STJ, o tema 1108, se a memória não me falha, diz respeito à contratação temporária com base em leis municipais. E tivemos, em 2022, 3 boletins de jurisprudência em tese do STJ, com 32 enunciados. Aqui é interessante destacar o seguinte: desses 3 enunciados, um, especificamente, foi anterior à modificação da Lei 14.230, e 2 posteriores. Entretanto, todos dizem respeito à jurisprudência consolidada antes das modificações com referência à legislação anterior. Me pareceu até uma infelicidade o STJ ter publicado isso, porque não fizeram essa análise criteriosa e pode induzir muita gente a erro, e tem induzido até alguns julgadores do próprio STJ, porque tem aplicado esses julgados, muitas vezes, de forma automatizada e não fazendo mais sentido contra expressa disposição de lei. Temos também 2 acórdãos relevantes do TSE, que tratam especificamente da aplicação do dolo específico ou não em registro de candidatura, chamado efeito expansivo, que me parece ser algo equivocado, mas que está vingando no TSE já há bastante tempo. E até o comecinho de maio, 3.000 julgados monocráticos e colegiados
só no STF e STJ. Então, é muita coisa, efetivamente, para nós analisarmos e percebermos. Todo o material, né, que a gente vai trabalhar aqui, os comentários, tudo está nesse meu livro, que alguns devem conhecer já, que é a Nova Lei de Improbidade, comentada na segunda edição, que foi prefaciado pelo ministro Fachin. Aqui, de fato, eu faço uma análise inicial da lei, apontando as inconstitucionalidades, muitas das teses que o Supremo firmou já, eu vinha defendendo na primeira edição, e agora na segunda ampliei outras questões, e também aqui no Manual de Jurisprudência Comentada, que aí é um livro mais amplo, uma espécie de dizer o direito mais verticalizado, mais aprofundado, de 15 disciplinas jurídicas. Então, quem quiser material de apoio tem, embora vocês já tenham um excelente material de apoio na área do aluno, nós colocamos 3 PDFs hoje, um de aproximadamente 150 páginas, fazendo uma síntese dos julgados, outro sobre nepotismo, que é um ponto muito polêmico, e outro sobre os julgados, que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Pois muito bem. Especificamente, sobre as teses vinculantes que nós vamos trabalhar hoje, a que mais ficou conhecida, porque de fato foi a primeira, foi o julgamento do tema 1199 da repercussão geral do Supremo, lá no ARE 843989, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A partir desse julgamento, nós temos muitas consequências práticas relevantes, e vamos aqui, portanto, refletir sobre alguma delas. Foram 4 teses, e a partir dessas 4 teses, nós temos alguns julgados variantes do STF, do STJ, o que nós vamos aqui verificar até uma certa contradição. Veja, a primeira das teses trata do elemento subjetivo. Como todos nós sabemos, a lei de improbidade, até a sua mudança em 26 de outubro de 2021, trazia a possibilidade de punição a título de dolo ou culpa. Dolo somente nos artigos 9º e 11, enriquecimento ilícito e violação aos princípios, e dano e culpa, ou dano ou culpa no artigo 10, nas hipóteses de dano ao erário. Claro que não era qualquer culpa, mas a apontada culpa grave. A doutrina, e nesse ponto me parece muito razoável, criticava bastante a possibilidade de se condenar alguém por improbidade administrativa a título de culpa, qualquer que fosse a sua gradação ou variação. Ontologicamente, improbidade sempre foi sinônimo, pelo menos à luz da maioria da doutrina, e na minha visão, o que aponta o texto constitucional, de corrupção, de má-fé, de desonestidade. Improbidade jamais poderia ser associada à conduta negligente, desidiosa, imperita, imprudente. Para isso, nós tínhamos outros remédios: ressarcimento ao erário, uma eventual desaprovação de contas, mas as consequências drásticas da sanção de improbidade administrativa, de fato, remontam a isso. Até etimologicamente falando, improbidade, de fato, remonta a algo que é ruim, que é sujo, e, portanto, remete à ideia de corrupção, de desonestidade, seja a desonestidade intelectual, o desvio de finalidade, a má-fé, seja a desonestidade patrimonial, com os atos de desvio doloso de dinheiro público. E o legislador fez, portanto, esse ajuste, retirou a culpa do artigo 10, e nesse ponto me parece que foi uma grande evolução, um grande ponto positivo da lei, porque, de fato, permitiu o fim de muitas imputações simplesmente por equívocos. Há uma doutrina até mais garantista, mais voltada para o lado da gestão pública, que diz que o gestor público tem o direito de errar. Eu não chego a tamanho exagero de dizer que o gestor tem o direito de errar, porque seria mesmo que dizer, um promotor, um juiz tem o direito de errar. Mas o erro de qualquer agente público não pode, por si só, e sem se analisar a sua má-fé, trazer consequências drásticas. E esse ajuste foi feito aqui, e a partir dessa modificação,
veio a tese 1. A tese 1 diz: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Aqui, quem lê a lei, e todos certamente já leram, vai perceber que nós temos uma grande mudança sobre a caracterização do elemento subjetivo dolo. Antes, a lei não fazia qualquer menção ao que caracterizava o dolo, o que caracterizava a culpa. Tudo era aplicado dentro de uma perspectiva muito civilista, muito abstrata e sem maiores discussões. Agora, a lei deixa muito claro que a voluntariedade por si só do comportamento não configura dolo suficiente para gerar a punição do ato de improbidade. Diz mais, diz que além da voluntariedade, é preciso se demonstrar que o indivíduo agiu imbuído de má-fé. Imbuído de má-fé especificamente para se beneficiar, para beneficiar terceiro, ou para prejudicar outrem. Está lá no artigo 11, em seus parágrafos 1º e 2º. Nós vamos estudar esses dispositivos, mas só rememorando, antecipando aqui, para a gente conectar com a tese. E isso fez com que a doutrina, praticamente à unanimidade, eu me filio a essa corrente, meus colegas do Ministério Público até me reclamam muito disso, tem até alguns aqui no curso, mas a lei é muito clara para mim, o dolo da lei é o chamado dolo específico. Não se pode mais punir sem a presença desse chamado dolo específico. E, como disse doutrina, praticamente a unanimidade aponta isso, STJ, no final de 2022, tem um acórdão em recurso repetitivo, dizendo expressamente que o dolo da nova lei de improbidade é dolo específico. E me parecia que a coisa caminhava efetivamente para esse sentido, mas eu até citei em ambos os livros isso, antes da decisão do Supremo, eu falava: quem assistiu o julgamento do tema 1199 até o final deve ter percebido que quando o ministro Alexandre de Moraes foi apresentar a redação das teses sugeridas ao plenário, e especificamente nessa tese 1, quando ele lê, ele fala somente dolo, e em resposta a um questionamento do ministro Lewandowski, ele até diz assim, inclusive o dolo eventual. E depois, o ministro Celso de Mello faz um comentário meio que concordando, ministro Fachin também, e ali me chamou muita atenção, porque, embora ele tenha usado a terminologia do direito penal, ficou muito claro que o intuito dele era dizer, o dolo é o dolo genérico, como sempre foi o dolo genérico para condenação em improbidade. E eles aprovaram, percebam sutilmente que a lei, que a tese fala só em dolo, sem qualquer qualificação deste dolo. Posteriormente à aprovação do tema 1199, vem um recurso extraordinário distribuído por coincidência, né? Claro que é coincidência, porque é aleatório, ao ministro Alexandre de Moraes, em que tratava de condenação por violação aos princípios da administração pública. E o indivíduo tinha sido condenado, com base no artigo 11, a título de dolo genérico. E o ministro Alexandre de Moraes mantém a condenação, dizendo que, efetivamente, o indivíduo, as cortes inferiores haviam sedimentado a presença do elemento subjetivo dolo, e que o dolo, por si só, já era suficiente para condenar. E na invocação do recurso extraordinário, claro que os advogados alegaram a questão da superveniência da Lei 14.230.
E aquilo me chamou a atenção, citei, coloquei nos livros, e fiquei acompanhando a evolução, porque aí nós tínhamos uma decisão colegiada do STJ falando de dolo específico. Mas nós tínhamos os debates em plenário explicitando ou deixando a entender que era dolo genérico, e uma decisão monocrática do ministro relator de todas as ADIs falando sobre dolo genérico. Agora, em 2023, o STJ instada a se manifestar sobre um caso de fraude à licitação, também proferida e mantida em TJ com base em dolo genérico, o STJ manteve a condenação e não se falou mais em dolo específico para falar simplesmente em está presente o elemento subjetivo dolo, que foi assentado pelas instâncias ordinárias. Posteriormente, decisão da segunda turma do STF, à unanimidade, analisa outro recurso extraordinário e mantém condenação com base em dolo genérico. Então, me parece que o que antes se caminhava para a sedimentação jurisprudencial de dolo específico em improbidade não vai vingar. Não dá para cravar efetivamente isso, porque é possível que no julgamento de mérito das ADIs 7236, 7237 e 7156, se fixe lá alguma tese falando de dolo específico. Porém, até lá, ou pelo menos até hoje, as últimas decisões, agora de abril, de maio, do STF e do STJ, tanto monocráticas como colegiadas, são no sentido de que dolo genérico, ou seja, o dolo desde sempre é apto a gerar condenações, se mantém válido e suficiente para condenar ou manter condenação de alguém por improbidade administrativa. Está correto? Na minha visão, não está correto. Na minha visão, a lei traz outro campo de espaço. Aliás, eu na primeira edição até propus uma tese intermediária, que era a seguinte, porque nós temos que ter bom senso também. Imagine que nós temos dezenas de milhares de ações, de recursos pendentes de julgamento, sobre fatos e sobre alegações antes das mudanças promovidas pela 14.230, que não se exigia dolo específico. Portanto, se não se exigia dolo específico, naturalmente, nem o Ministério Público, nem as pessoas jurídicas lesadas iam arguir ou suscitar dolo específico. Como, então, exigir que agora, no julgamento de recursos, por conta de uma lei superveniente, se dissesse, mas você não provou o dolo específico, então vou lhe absolver. E aí eu propus que, de fato, essas mudanças de dolo específico só fossem válidas para a questão das ações e processos e decisões após a publicação da Lei 14.230, que seria 26/10 de 2021. Mas isso não foi ainda objeto de debate lá no Supremo, mas há uma decisão, e nós vamos também falar aqui, do STJ, que segue esta linha. Aliás, a decisão da Corte Especial do STJ. Isso é muito, né, quando nós estamos a falar do órgão que uniformiza as divergências dentro do STJ. E o caso dizia especificamente sobre revogação do artigo 11. Nós sabemos que o artigo 11, no tocante à questão da violação aos princípios, trouxe uma nova redação, trazendo efetivamente um rol taxativo dos comportamentos tidos como ímprobos por violação a princípios. O STJ, analisando um RESP, diz, olha, para as ações ajuizadas antes da lei, você vai poder usar a redação anterior da lei, ainda que o dispositivo tenha sido revogado. E estas novas disposições taxativas só vão valer do dia 26 de outubro de 2021 para frente. Está correto? Na minha visão, não está correto. Eu defendo isso também expressamente.
Se no crime a revogação, a abolição de um determinado comportamento tido como criminoso traz o benefício da absolvição para o indivíduo, no campo cível, também com muito maior razão, há de se ter essa mesma solução. Mas é a decisão da Corte Especial. E pode-se dizer, portanto, que esta é a posição do STJ hoje. Somente o STF dizendo o contrário é que haverá uma mudança de paradigma. Então, é preciso ficar atento. Então, tese 1, fixação de dolo genericamente falando, sem qualquer qualificação. E aí eu trago aqui algumas decisões posteriores interessantes para a gente analisar. Como eu falei, julgado aqui de 3 de maio de 2023, da segunda turma do STF, relatado pelo ministro Edson Fachin. O que ele diz? No que tange à questão da aplicação ao caso concreto das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230, especialmente no que diz respeito à presença do elemento subjetivo dolo, observa-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar a presença de dolo na prática da infração. Dessa forma, a Corte de origem decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade, é necessária a presença do elemento subjetivo dolo. Não houve desrespeito ao decidido por este tribunal no tema 1199 da repercussão geral. Então, é a segunda turma, e nós não podemos desconsiderar que a segunda turma é uma turma tida como muito garantista, né? Nós temos lá, hoje, ministro Edson Fachin, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro André Mendonça e, salvo engano, ministra Carmen Lúcia. Então, uma turma que tem uma posição sempre muito garantista e a unanimidade é um indicativo muito forte da posição que a Corte deverá seguir. Isto se ela ainda disser algo nas ADIs, porque ela pode simplesmente dizer, nós já dissemos, como foi falado aqui nesse julgamento. No 1199 se falou em dolo. Nós não qualificamos o dolo, sempre se entendeu que era o dolo genérico e assim vai ser mantido. Então, muita atenção a esse ponto, porque, de fato, é algo muito diferente do que se tem falado e do que se tem escrito nos livros aí. Outra decisão também agora de maio, 25 de maio de 2023, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A mera ilegalidade não é suficiente para configurar a conduta ímproba, até porque o próprio tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, e que o dolo genérico, então veja que aqui ele foi bem mais enfático e explícito, né? Ele fala de dolo genérico, e que o dolo genérico estaria presente tão somente pela inobservância das regras de contratação temporária. Assim, não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo do tipo dolo, a prática de ilegalidade não estando qualificada pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por ato de improbidade administrativa. Outro julgado também, do ministro Dias Toffoli, que é julgado monocrático, de 25 de abril de 2023, ele diz que é o uso de bens públicos em campanha eleitoral. A afronta à legalidade, consubstanciada no uso da máquina administrativa para fins particulares, notadamente desviando o servidor público fulano de tal de sua função para atuar exclusivamente na condução de carro de som utilizado na campanha, evidencia o favorecimento próprio e demonstração de dolo suficiente para ato de improbidade. A imputação de ato de improbidade, dado seu impacto político e institucional, deve ser reservado para os casos em que desonestidade e malícia e má-fé na administração da coisa pública está devidamente caracterizada. Então, vejam que em todos os julgados aí se fala em algo mais
genérico, sem especificações maiores. Temos também aqui, como eu falei, julgado da Corte Especial do STJ, também de 25 de abril de 2023, né? Aqui, embargo de declaração, nos embargos de declaração, no agravo interno, né? Nos embargos de declaração, no recurso extraordinário, no agravo interno, no agravo de recurso especial. Então, o cara está pedindo como quem pede a Deus, para ouvir o que já está sedimentado. No caso, não há necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF, pois as instâncias ordinárias destacaram a conduta dolosa do agente público na realização de contratações tidas por irregulares perante a Câmara Legislativa Municipal, mesmo após as recomendações do Ministério Público. Portanto, não se trata de condenação, portanto, como não se trata de condenação por ato de improbidade culposo, praticada anteriormente à vigência da lei, é desnecessária a adoção de qualquer providência destinada ao reexame do elemento subjetivo da conduta. Então, vejam, meus amigos, como, de fato, há algo aí muito sintomático. São julgados colegiados e monocráticos que evidenciam uma posição tida como praticamente minoritária na doutrina. Então, é algo que, de fato, merece muita atenção. E aqui nesse ponto do dolo, ainda para a gente refletir, existem situações interessantes a partir do que é posto tanto na tese 2 como na tese 3 sobre comportamentos de juízes e de promotores ou promotoras na continuidade ou não de ações ou investigações. Então, sobre o ponto 1, me parece que isso está bem exaurido. Alguma colocação, alguma dúvida, ou posso avançar? Beleza, vou avançar. Vejam, as teses de número 2 e número 3 tratam da questão da revogação dos atos de improbidade culposos. A grande dúvida, quando se aprovou a lei, foi: aplica-se o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica à lei de improbidade administrativa? E isso decorreu muito, e principalmente, da disposição lá do artigo 4º, em que se falava que os princípios e regras do direito administrativo sancionador incidiriam no caso. Porém, eu fiz uma grande pesquisa no STJ, na doutrina, e também no STF, e achei várias decisões das duas cortes mencionando expressamente, antes da aprovação da lei, que o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, como o próprio nome diz, ele teria incidência restrita ao campo criminal. Temos decisões do STJ, temos decisões do STF colegiadas, temos, inclusive, citações do professor Fábio Medina Osório nos julgados do STJ. Sei que hoje ele defende uma posição diferente, né? Ele refletiu e maturou e chegou a outra conclusão, mas os julgados do STJ são bem enfáticos, citando a posição do professor Fábio Medina no começo. E me parece que esse caminho é algo razoável, embora eu defenda isso por conta do que está posto expressamente na Constituição, mas acho que quem foi processado por uma conduta revogada, se o comportamento do indivíduo não se enquadra em nenhuma outra disposição da lei, ele não pode ser punido. Porque há, no campo criminal, o Instituto da Abolição Crimes, e no campo civil, o Instituto da Abolição Illicite, ou, como alguns julgados do STF têm falado agora mais recentemente, Abolitio Improbitatis. É um termo que estão criando aí, e que eu acho que fica até mais chique, né? Pega até mais fácil, Abolitio Improbitatis. Mas
essa grande discussão deu ensejo às teses 2 e 3. Me parece que a corte teve aqui uma posição técnica, mas também pragmática, porque foi feito um levantamento, isso é público, até porque foi citado no julgamento lá da tese, pela CONAMP, que dezenas de milhares de ações de improbidade iriam para o saco do lixo, falando português bem baixo, se simplesmente houvesse uma aplicação indiscriminada da revogação. E se prestigiou, à luz também desse princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, que o Supremo disse que não se aplica, mas, do outro lado, prestigiou-se também o princípio constitucional da segurança jurídica, da coisa julgada, que está lá no artigo 5º, tal qual o outro. Então, à luz desse contexto, fez-se ali um contraponto e se chegou a uma solução intermediária que me pareceu bastante razoável, correta e que permite, de fato, a segurança jurídica, mas também garante ao cidadão o mínimo de estabilidade e de proteção. Então, diz lá a tese 2. A norma benéfica da Lei 14.230, especificamente qual? A revogação da modalidade culposa de ato de improbidade, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, se o indivíduo está condenado por dispositivo revogado, e esta condenação transitou em julgado, ou está com a pena cumprida, ou em processo de cumprimento e execução, isso não tem nenhuma afetação. Vai continuar com todas as sanções, inclusive a de suspensão de direitos políticos, que foi revogado agora no artigo 12, que havia sido suspenso meses antes pelo ministro Gilmar Mendes, lá na medida cautelar da ADI 6678. Nós vamos falar dela, porque também gerou muita confusão no período eleitoral, a ADI 6678. Mas vamos aqui por partes. Então, a revogação culposa não incide sobre a coisa julgada e o processo de execução. E aí vem a tese 3 e complementa. Isso decorreu lá dos debates no plenário no final, isso foi muito interessante. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. A tese, inicialmente, parava aqui. Quando vai para plenário, a tese parava aqui. Mas aí, com algumas provocações, fez-se esse acréscimo e me pareceu muito razoável. Colocou-se, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então, o que é que nós temos hoje? A revogação do ato de improbidade culposo, a priori, gera o direito à absolvição do indivíduo e trancamento da investigação que exista ou do processo judicial, esteja ele onde estiver, desde que não esteja transitado em julgado. Contudo, o STF deixou muito claro que é preciso, antes disso, análise, seja por parte do Ministério Público, na investigação, seja por parte do juiz, no processo judicial, isso após ouvir as partes, previamente, sobre a existência de dolo. E aí é muito interessante como isso gera interpretações diversas. Sexta-feira eu dei um curso para os juízes aqui do Ceará e perguntei como que eles estavam aplicando essa tese 3. E nós tínhamos dividido a sala em 8 grupos. Os 8 grupos vinham aplicando a tese 3 de forma diversa. Cada um tinha uma sutileza, uma peculiaridade que dava um resultado diferente.
E aqui nós não podemos desconsiderar o seguinte. O Ministério Público imputou comportamento culposo contra o indivíduo na ação de improbidade. Como que agora ele vai, isso é a dúvida de alguns juízes, né? Como que agora eu vou manter uma ação dessa, se lá atrás o cara disse que era culpa, aí agora ele vai chegar e vai dizer que é dolo? E a gente tem que ter calma e analisar o caso concreto e pensar em todas as possibilidades do ponto de vista teórico. Pensemos o seguinte, eu concordo que, falando de uma ação apresentada antes, sem nenhuma prova nova, sem nenhum fato novo, em que eu disse, fulaninho causou dano ao erário, agindo de forma extremamente irresponsável. Vou colocar um exemplo que aconteceu comigo. Comprou uma BIC por R$10. Isso em 2013. Se R$10 na BIC é caro hoje, imagina em 2013, né? Aí, processou o cara por culpa grave. Muito bem. Aí agora você vai dizer que o comportamento dele é doloso, sem nenhuma prova nova, sem nenhum elemento novo? Concordo. É extremamente frágil, temerário, e me parece que se o Ministério Público não apresenta ou um elemento que já está dentro dos autos e que eventualmente não foi arguído, mas está lá, dormitando, para justificar a mudança de culpa para dolo, não há como isso prosperar. Porém, nós não podemos desconsiderar, e digo isso também à luz de caso concreto que eu já trabalhei, que você ajuiza uma ação inicialmente com base em culpa grave e no caminhar do processo, da instrução, um dos corréus resolve confessar, seja na própria ação de improbidade, ou seja no procedimento criminal. Ele faz uma delação, ele faz uma NPP, ele faz qualquer coisa. E isso vai ser desconsiderado? Não pode ser desconsiderado. Porque antes você não tinha esse fato específico de uma confissão, de uma delação, do ANPP, e agora você tem, para robustecer ou para justificar a mudança de culpa para dolo que a tese exige. Então, o comportamento do juiz, de fato, deve ser: se eu tenho uma ação de improbidade em que se imputou culpa, eu vou intimar Ministério Público, eu vou intimar defesa, para que se manifestem sobre a existência de dolo ou não. E aqui vem um detalhe que muitas vezes os advogados não gostam, mas eu estou aqui para falar o que a jurisprudência diz, né? E não esqueçam uma coisa, aqui quem fala não é o Igor promotor, embora, né, eu tenha o meu lado de Ministério Público, mas o meu compromisso aqui é com honestidade intelectual com vocês. Eu estou para passar aqui o que STF, STJ e os tribunais dizem sobre a lei. O que diz respeito ao Ministério Público, eu falo quando estou conversando com os meus colegas do Ministério Público. Diz respeito aos juízes, eu falo com eles. Mas aqui a proposta é bem essa. Então, eu não tenho corporativismo num curso que se destina a ser à luz da interpretação dos tribunais, certo? Então, à luz disso, o que STJ diz? Se, após as arguições, o Ministério Público vem e diz, não, eu processei por culpa, mas, na verdade, havia dolo, por isso, por isso, por isso. A defesa vai vir e vai dizer, não, mas nunca teve dolo, sempre foi culpa, e continua sendo só culpa, portanto, tem que absolver meu cliente. Se o contexto é esse, isso é o que diz o STJ, tá? É dever do magistrado proceder à instrução. E isso por algo que na jurisprudência se chama de direito ao jus accusationis. Tal qual a defesa tem o direito de produzir todas as provas que entende necessárias e suficientes para provar a inocência do seu cliente, o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada, que seja a autora, tem o direito de provar
os elementos do seu jus accusationis, do seu direito de acusar, sob pena de queda de qualidade da arma, sob pena de cerceamento de acusação, de jus accusationis é exatamente isso. Igor, então quer dizer que o juiz é obrigado a proceder à instrução, ainda que a ação seja temerária, simplesmente porque o promotor, a promotora diz, tem dolo, é por isso, por isso, por isso. Não. Absolutamente não. Mas o juiz tem que saber como decidir e o advogado tem que saber como arguir. Se a arguição, a alegação do Ministério Público se apresenta na visão do advogado, na visão do juiz, como manifestamente infundada, como uma mera repetição de argumentos, isso se trata de uma medida meramente protelatória. E o magistrado tem o poder de indeferir provas que ele repute protelatórias. Mas ele tem que dizer e motivar por que ele entende que aquilo é protelatório. Não é simplesmente dizer isso. E aí vamos pensar em algumas situações concretas que a gente faz analogia com que defesa muitas vezes argue para ser tido como protelatório, que pode ser aplicado aqui, em caso de Ministério Público. Suponhamos que seja rolada e se insista na oitiva de uma testemunha que mora em outra cidade ou mora em outro país, mas que se consegue demonstrar, ou que já está dito desde sempre no processo, que aquela testemunha não tem conhecimento dos fatos, que aquela testemunha não tem nada de relevante para contribuir. Digamos que essa testemunha foi ouvida em sede de inquérito civil público. O Ministério Público ouviu, a testemunha disse categoricamente, doutor, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não ouvi falar nada, eu não participei disso, eu, inclusive, estou surpreso com o que aconteceu aqui. Se o Ministério Público simplesmente insiste na oitiva, quero ouvir as testemunhas ouvidas no inquérito civil público. Ponto. Reitera isso. E não traz uma arguição, essa testemunha ela foi induzida, ela foi ameaçada, ela foi paga, ela foi constrangida a prestar um depoimento falso, tal, 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 com o mínimo, né, indiciário que comprove aquela alegação, me parece razoável que se alguém disse objetivamente que não sabe, que não viu, e não tem nada que deturpe o conteúdo do seu depoimento, não há nada que justifique a submissão da pessoa a um processo extremamente longo, demorado, como é o de improbidade, para lá na frente ter-se o risco de dizer, a pessoa chega, vai ser ouvida, e diz, não, doutor, eu já disse lá atrás, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não ouvi nada, nem sabia que isso tinha acontecido. Então, a lei, e aí, claro que eu acho que isso é muito ruim, mas a lei, nós temos que ser justos, a lei traz esse ônus argumentativo ao Ministério Público. Então, ou vai ter uma investigação criminal posterior à improbidade, que traga elementos novos, que aponte para o dolo, que mostre uma manipulação de prova, uma falsidade, ou nada justifica. Mas, apresentado pelo Ministério Público, elementos indiciários, até porque o STJ já disse que o princípio indúbio pro società aplica-se e continua plenamente vigente sob a égide da nova lei de improbidade. Apresentados os indícios mínimos, a ação tem que ter regular tramitação, sob pena de violação ao jus accusationis, tá certo? Então, esse é um ponto que tem trazido muita divergência na prática. Devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Aqui também temos que tomar cuidado com o seguinte. E eu tenho
visto muitas arguições dos advogados nesse sentido, e aí nesse ponto não procede. Vejam, elemento subjetivo é matéria submetida à instrução processual. Nenhuma petição inicial pode ser rejeitada, inclusive a petição de improbidade, como diz o STJ em diversos acórdãos. Nenhuma petição inicial pode ser rejeitada sob a ausência de prova do elemento subjetivo. Porque a instrução é exatamente para isso. Aliás, o STJ diz: elemento subjetivo, dano ao erário, enriquecimento ilícito, dolo de violar os princípios da administração pública, são matérias essencialmente de instrução processual. E o juiz não pode exigir provas sobre tais elementos quando do ajuizamento ou do recebimento da petição inicial da ação de improbidade. Dezenas de acórdãos que falam isso. Que se exige são indícios mínimos. Se para a persecução penal se exigem indícios, na persecução civil, por paralelismo, a mesma lógica. Eu não ignoro que há uma tendência doutrinária e jurisprudencial de se contestar o princípio do indúbio pro societate. E já vi tantos absurdos, tanto no campo criminal como no campo civil, e sei que os advogados viram muito mais absurdos do que eu, que hoje, de fato, é uma matéria que merece uma nova reflexão, uma nova releitura. Dizer que, na dúvida, se deve receber uma ação que traz um constrangimento contra a pessoa, que traz uma imputação de desonesto, de corrupto, é algo que pode não ser, de fato, condizente com o princípio da proporcionalidade, com o princípio da presunção de inocência, etc. Mas, reforço, né? O nosso curso aqui é voltado para o que diz o STF e STJ. Eu faço esses comentários laterais, porque gosto de trazer as inquietações, mas hoje, temos a vender para hoje, dia 5 de junho, STJ manda receber quando há os indícios mínimos, tá bom? Aí já e tenho certeza que isso vai surgir pelo ministro Gilmar Mendes. Ele já deu umas decisões recentes na questão do Tribunal do Júri, contestando isso. Ele é um grande crítico da atuação do Ministério Público, por conta do Lava Jato, e tem um livro de improbidade que é muito encorpado, muito com viés garantista ou de defesa, e, e acho uma tese que merece debate, merece reflexão. Tenho certeza que ele vai trazer isso, como ele já tem trazido alguns temas novos nas decisões monocráticas dele, nós vamos aqui falar ao longo do curso. Mas teses 2 e 3, de fato, essas são as principais consequências práticas que nós precisamos aí nos atentar. Beleza? Muito bem. Tese 4. Tese 4, que foi algo que realmente não poderia ser diferente, embora a grita à época, sobretudo nos advogados, fosse em sentido contrário. Nós sabemos que o artigo 23 foi modificado profundamente no tocante dos prazos prescricionais, e isso trouxe, na maioria dos casos, um grande retrocesso, porque diminuiu consideravelmente o prazo e queria-se que esse novo prazo fosse aplicado imediatamente. Sobretudo no tocante à prescrição intercorrente. Se nós temos um prazo hoje de 8 anos, como regra geral, a contar da data do fato, nós temos os prazos de prescrição intercorrente de 4 anos dentro dos marcos trazidos pela lei. E nós sabemos que as ações de improbidade, por vários fatores,
seja por falta de estímulo nos tribunais ou do próprio CNJ ao julgamento, porque tanto faz um juiz homologar um divórcio de 2 folhas como uma ação de improbidade com 10.000 folhas, que a pontuação desse julgamento é a mesma, então não há estímulo concreto. Existem metas, né? Existiram muitas metas avulsas, mas estímulo efetivamente não há para premiar quem julgue, seja para absolver ou para condenar, mas que julgue concretamente. E isso traz uma repercussão prática muito grande, além de serem ações com vários, né, réus, em que há várias arguições de tese, em que há muita instrução, há muita dilação probatória, há muito au-au, né? Ao Ministério Público, às partes, para se manifestar sobre isso, sobre o incidente, isso gera demora, e que ocasiona, segundo até estudos do próprio CNJ, uma demora superior nas instâncias acima de 4 anos. O legislador fixou como regra única de prescrição intercorrente o prazo de 4 anos. E aí, então, logo aprovada a lei, começou-se a suscitar pedido de prescrição intercorrente. O processo está parado há tanto tempo, parado há mais de 4 anos, então, juiz, ministro, arquive. E também criou-se uma polêmica sobre a questão, né, da retroatividade da questão da prescrição. Mas o STJ, quando da mudança do CPC, do Código Eleitoral, do Código Ambiental, Florestal, ele já tinha direcionado isso muito claramente de que essas mudanças sobre prazos prescricionais só poderiam ter incidência ex nunc. E eu também apontei isso e a questão de que haveria uma violação à Convenção de Mérida, a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, e que os prazos tinham que correr dali para frente. E essa foi a solução, de fato, encontrada pelo STF na tese 4, que diz: o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, isto é, a partir de 26/10. Então, a prescrição intercorrente é 27/10 de 2021. É quando ela vai começar, e ponto final. Não tem dúvida. Faltam aí ainda pelo menos 1 ano e meio, digamos assim, para que comecem a surgir as primeiras decisões de prescrição intercorrente, decorrente aí da ação de improbidade. É muito tempo, mas não é nem tanto assim, né? São 18 meses, praticamente, já se passaram mais da metade. Então, e os ministérios públicos estão dormindo no ponto. Isso aí eu tenho total, absoluto certeza. Conheço comissões no Ministério Público, nível estadual ou mesmo federal, específicas para acompanhar a tramitação das ações de improbidade em primeiro grau, sobretudo em segundo grau, para garantir julgamento dentro desse prazo. E aí, se você botar 18 meses e colocar ainda 2 recessos pelo meio, a coisa enxuga, mais carnaval, mais Semana Santa, mais o quê, a gente vai ficando aí praticamente com 13, 14 meses, quando vai juntar com feriado, com tudo. Então, é pouquíssimo tempo e, claro, os advogados estão só esperando a madeira, estão certinhos, bonitinhos. Os advogados também estavam só contando os dias, né? Só marcando um palitinho. Mas é isso, meus amigos. As 4 teses do tema 1199 são essas repercussões práticas que me parecem mais relevantes, de fato, são essas. Eu vou tratar aqui de, essa norma é constitucional, não é o nosso propósito, mas acho que com isso já dá para a gente fazer bom uso na prática. E aí quero trazer algumas decisões que STF e STJ, aplicando essas outras teses, agora mais recentemente, antes da gente falar de outras decisões mais colegiadas. Vejam aqui um julgado de 2 de maio de 2023,
da Corte Especial do STJ também. Então, vejam que há duas decisões muito importantes do STJ lá na Corte Especial. Olha só o que diz aqui. Quanto à tipicidade da conduta, o acórdão recorrido manteve as conclusões da instância ordinária pela existência de dolo do agente. Mais uma vez, dolo sem qualquer qualificação. Não se tratando de condenação por ato ímprobo culposo, capaz de ensejar o reexame do elemento subjetivo. Não há determinação do STF para aplicação retroativa do artigo 17, parágrafo 10F, inciso 2º, da lei, tampouco no que concerne a indicada taxatividade das condutas elencadas no artigo 11. Com base neste argumento, a Corte Especial do STJ manteve a condenação de alguém processado por dispositivo culposo ou mesmo previsto no artigo 11, que não está mais na lei. Porque ele entende que essa modificação é ex nunc. Concordo? Não concordo. Está no meu livro, falo isso desde 2021. Mas, como o foco do curso é jurisprudência, vocês precisam saber disso. E aí, de fato, é recorrer. Recorrer, provocar, para ver o que a STF vai falar. Nós temos, e aqui é importante falar, nós temos uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, agora de maio de 2023. Vou só pegar aqui, vou botar até no chat. Espera aí. Posso botar tudo no material, né? Para não também ficar sem graça, né? Senão fica sem graça. Ninguém nem presta atenção. Deixa eu só achar aqui a decisão dele. Agora eu botei aqui. Tem aqui umas 7 decisões para a gente falar depois. Vou botar aqui na área, no chat. É o ARI 1346594, no agravo regimental. Vou colocar aqui a ementa, depois vocês acessam o inteiro teor. O julgado é muito rico, o conteúdo vale muito a pena ler. Deixa eu botar tudo todo aqui, depois a gente avança. Beleza, então, o que diz aqui o julgado? A Lei 14.231, de 2021, está errado esse ponto, não é regularmente formal, alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade, que atentam contra os princípios da administração pública, promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios do artigo 11, e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. No julgamento do ARI 843-989, o STF assentou a irretroatividade das alterações para fins de incidência em face da coisa julgada durante o processo de execução, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. As alterações promovidas pela lei ao artigo 11 aplicam-se aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado. Tendo em vista que a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo tribunal, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do artigo 11, e que, 2, as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência
com qualquer das hipóteses previstas na atual redação, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. Então, recurso extraordinário com agravo conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ACP de improbidade. Então, esse é um julgado que me parece relevantíssimo, porque vai contra esse entendimento da Corte Especial do STJ, e a gente tem que aguardar. Mas já é uma sinalização, né, muito clara. Beleza. Voltou aí, né, os slides para vocês? Show. Muito bem. Sobre a questão da prescrição intercorrente, aí me parece que não há divergência, tanto o STF como o STJ vem seguindo essa linha mais objetiva, até porque o texto é muito claro. E aí, nessa questão da retroatividade, percebam que nós temos algo meio estranho, né? Meio complicado, porque pensem o seguinte, falar que os prazos prescricionais são irretroativos, e que só se aplicam a partir da lei, no caso da intercorrente, fica algo muito simples. Vocês, eu vou pegar aqui, a partir de 26 de outubro de 2021, vou aplicar para frente. Opa, tem aluno aqui, né? Tem alguém repetindo o link. Só examinar aqui logo. É só entrou agora no grupo. Pronto. Então, sim, sobre a intercorrente, fica muito fácil porque, de fato, ela não traz maiores dificuldades. Mas vamos pensar no prazo comum. No prazo comum, isso tem algumas consequências práticas meio loucas, porque pensa o seguinte: o indivíduo pratica um comportamento em 2020 e ele ainda está no exercício do cargo hoje em 2022. O prazo de prescrição dele vai ser os 5 anos após o fim do exercício do cargo, do mandato? Ou serão os 8 anos a contar do fato, como diz a nova redação? A decisão do STF não trata disso. Aliás, me parece que isso é um ponto que tem que ser arguído, questionado lá, para que se aclare, para que se deixe específico, porque essa simples frase, o prazo é retroativo, é muito genérico e deixa dúvidas no ar. Mas aí, fazendo um mero juízo especulativo, e à luz da interpretação que Supremo, que a STJ sempre dão a prazos, quando há dúvida, o prazo que mais beneficia o réu sempre é o utilizado. Igual quando se fala em denúncias, né? A denúncia precisa descrever o dia do crime? Em tese, sim. Mas se só não se tem o dia do suposto crime, mas se tem o mês e o ano, a jurisprudência sempre diz, você vai usar, portanto, o primeiro dia do mês, que é o que traz mais benefício para o acusado. E aqui, dentro dessa mesma lógica, me parece que deve ser isso. Vai se olhar no caso concreto que traz mais benefício ao acusado, e a partir daí vai se utilizar. Então, há decisões sobre isso? Não há decisões. Olhe,
eu li todas as decisões. Nenhuma questionou isso até agora. Pelo menos em STF e STJ. É possível que em sede de TJ isso tenha sido arguído, mas aí fica impossível ler decisões de 27 tribunais de justiça, né? Aí é querer demais, mais os 5 TRFs. Aí ultrapassa a capacidade humana de qualquer ser humano que tem 3 filhos e ainda trabalha fazendo audiência. Então, acho que é por aí. Então, fica a dúvida, se alguém tiver conhecimento de algum julgado, mesmo que seja em âmbito de TJ, sobre essa questão, depois pode mandar aqui para a gente debate nas aulas, tá bom? Beleza, então. E aí, esse julgado, só para amarrar aqui, de abril de 2023, lá da Corte Especial do STJ, fala, no atinente à prescrição, a determinação vinculante exarada pela Corte explicitou que o novo regime prescricional inaugurado pela 14.230 é retroativo, tendo-se assegurado a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Logo, as premissas jurídicas ali contidas a respeito do marco prescritivo não interferem na solução conferida ao caso concreto. Beleza. E aí nós temos, então, o fim da análise dessas teses do tema 1199 e podemos tratar aqui de ADIs. Né? Nós tivemos 4 ADIs julgadas, como falei lá no começo, 2 por mérito, que são essas 7042 e 7043, e temos 2 com medida cautelar, 7236 e 7237, essa medida cautelar, inclusive, deferida no recesso forense, dia 27 ou 28 de dezembro, agora a memória me pega. Mas a 7042, ela trata especificamente sobre 2 pontos relativamente tranquilos. Primeiro é a questão da legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público. Aqui não deixa de ser algo engraçado e contraditório, né? Porque quando se aprovou a 14.230, os debates parlamentares eram permeados por um único discurso. Temos que frear a sanha persecutória, a sanha de perseguição, a sanha acusatória do Ministério Público, né? Essa raça ruim de promotor, né? Desse povo maléfico, malévolo, né? Perseguidor dos inocentes políticos brasileiros, que só pensam no bem da população, sempre estão bem intencionados, e nós, né? Que somos invejosos, estudamos para fazer um concurso porque temos inveja deles e queríamos ter voto, mas não temos voto, e aí a gente tem que usar o nosso cargo para perseguir essas pessoas tão compromissadas. E eles diziam, temos que tirar, temos que acabar com isso. Ah, tá bom. Então vamos aprovar a lei, vamos. Mas aí a gente vai dar legitimidade para quem? Ah, hoje é da pessoa jurídica que é lesada e do Ministério Público, dessa raça ruim. Vamos deixar só com a raça ruim, então? E aí deixa só com a raça ruim. Veja que contradição. Dizer que um órgão persegue a classe política, e eu não desconsidero, tá, meus amigos e minhas amigas, que de fato existem erros, existem equívocos, existem até excessos, muitas vezes, de colegas, mas eu longe estou de comprar esse discurso de que a instituição Ministério Público fuma erva ou que, pelo menos, persegue reiteradamente a classe política. Não é isso que eu vejo no dia a dia. Eu vejo erros, até porque existem promotores, promotoras, que não são vocacionadas para essa área, como existem tantos outros que não são vocacionados para o meio ambiente, para a educação, para a infância, para a juventude, meio ambiente. Eu sou vocacionado para isso. Mas se você fosse olhar, e o Igor, enquanto promotor do meio ambiente, do idoso, da saúde, da educação, sempre fui promotor nota 6, nota 7. E não tem nenhum demérito nisso, ninguém é obrigado a ser bom em tudo. Mas não há essa perseguição desenfreada. E aí disse, não, mas eles perseguem, mas vamos deixar só com eles as ações. É um discurso contraditório, é uma posição totalmente contraditória. Mas foi assim que ficou. E eu disse, isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Todo monopólio institucional é perigoso. O único monopólio que tem que ter é o da jurisdição.
Ao contrário, quando você está falando de processos que visam apurar a responsabilidade de quem mexe com o dinheiro público, quanto mais legitimados, melhor. Se era Ministério Público e pessoa jurídica lesada, vamos ampliar. Vamos ampliar, vamos fazer como a ACP, vamos colocar associações, vamos colocar entidade de classe, vamos colocar o cidadão, por que não? Ah, mas o cidadão vai tornar a ação de improbidade politizada. Vai não. É só o judiciário começar a condenar a litigância de má-fé, é só o Ministério Público começar a processar por denunciação caluniosa, no instante para com isso. Até porque a denunciação caluniosa, ela acontece já na via extrajudicial, nas representações feitas ao Ministério Público. Então, isso daí é um discurso que não me convence na prática. Mas aí disse só o Ministério Público. E nas ADI 7042, 7043, eu tenho dito, não, isto é inconstitucional. É um monopólio inconcebível e não se justifica que a pessoa jurídica que é lesada com ato de improbidade não possa aqui participar. E assim ficou, de fato, após o julgamento, dizendo ou restabelecendo, né, melhor falando aqui no teor do julgado, restabelece-se a existência de legitimidade ativa concorrente disjuntiva, isto é, tanto faz os dois juntos ou separados, eles são independentes, entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade e, importantíssimo aqui, para a celebração de acordos de não persecução civil, que é um ponto também muito interessante, né? Dentro da teoria dos poderes implícitos, né, teoria americana, aplicada largamente aqui no direito brasileiro, se eu posso, o mais eu posso menos, se eu tenho um instrumento finalístico, que é a ação, eu também tenho um instrumento mediativo, ou mesmo conciliatório, que no caso aqui seria o acordo de não persecução civil. Esta novidade, nós vamos estudar com calma, trazida ali pelo pacote anticrime e reajustado com a 14.230 de 2021. Então, o restabelecimento da legitimidade ativa traz a possibilidade das pessoas jurídicas lesadas celebrarem a NPC. Mas, em todos os casos em que a pessoa jurídica lesada formaliza o ANPC, ela tem que submeter ao crivo do judiciário, e, claro, o Ministério Público tem que ser ouvido previamente. E pode se opor, pode, né, resistir, nós vamos aqui mais à frente do curso ver as hipóteses em que cabe ou não cabe a NPC, a lei não fala, em tese a lei diz que cabe a NPC para todos os casos, porque a lei não restringe, mas nós temos situações decorrentes da própria Constituição Federal e decorrentes da própria Lei 13.964, que autorizam a interpretação sistêmica, fazendo um mínimo de limitação sobre o ANPC, mas a gente vai falar disso mais à frente. E também outro ponto questionado nas ADI 7042 e 7043 diz respeito a uma novidade em que a nova lei de improbidade dizia que o agente público processado por improbidade, mas que tivesse praticado aquele ato com base em um parecer jurídico prévio anterior, ratificando seu comportamento, teria o direito da advocacia pública fazer a sua defesa. Eu não consigo ver inconstitucionalidade nessa disposição, me parece uma disposição muito razoável, porque prestigia a boa-fé e traz ali um mínimo de segurança jurídica para o agente público que tem um comportamento com base em orientação jurídica que se presume de boa-fé. Provada a má-fé da orientação jurídica, ou mesmo se ela for extremamente absurda, não. Mas, a priori, ela é detentora de presunção de boa-fé por ser do Estado como um todo. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a redação posta era muito genérica e suspendeu a mesma, também fixando-a como inconstitucional. E disse que, no caso,
seria, né, de fato, possível se houvesse uma lei específica em cada entidade política autorizando, certo? Então, disse lá o julgado. Declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do parágrafo 20 do artigo 17, incluído pela 14.230, no sentido de que não existe obrigatoriedade de defesa judicial, havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação judicial por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer, atestando a legalidade nos termos da lei. E aqui vejam que interessante. A nova lei de licitações e contratos administrativos, a lei 14.133, também de 2021, né, de 1º de abril de 2021, e não é mentira, ela traz uma exposição muito mais ampla. Porque enquanto a improbidade autorizava a defesa nos processos de improbidade, a nova lei de licitações diz, você pode ser defendido pela advocacia pública na instância administrativa, civil e criminal. E há também um ADI questionando esse dispositivo da nova lei de licitações. Me parece que, se o Pleno do Supremo já disse que isto é inconstitucional, vai dizer a mesma coisa para a nova lei de licitações, dizendo, ou então vai dizer, esta é uma norma de caráter geral, só se aplica à União, vai dar uma interpretação conforme ali, e dizendo, o ente público que quiser fazer, eventualmente, o faça por meio de lei específica, tá bom? Aliás, quem não conhece, mas nós temos também um livro sobre a nova lei de licitações, esse daqui, que está na 2ª edição pela editora Visum, quem quiser depois se interessar em estudar pela matéria. Muito bem. Então, a DI 7042, 7043, resumidamente, disso tratou e o resto não interessa mais. E aí nós temos as ADIs 7236 e 7237. Essas, sim, fizeram já uma análise muito mais extensa e meritória da lei. Porque, em vários casos, deferiu a medida cautelar, parcialmente. Em outros casos, deferiu integralmente. Em outros casos, indeferiu. E há uma sutileza, né, para quem... Houve também, né, declaração de prejudicialidade, mas quem tem feito para tem. Mas, no indeferimento, quem lê a fundamentação para o deferimento e do indeferimento, percebe muitas vezes que o ministro Alexandre de Moraes tem o entendimento que aquilo é inconstitucional, mas ele sente que se deferir vai gerar um transtorno muito grande. E aí diz, não há perigo de mora. Ele diz, não há perigo de mora. Embora exista fomos boniures. Como, por exemplo, ele falou no tocante ao artigo 11, caput, questão da taxatividade do artigo 11. Então, nós temos aí, de fato, que ter o mérito disso julgado logo, porque traz muita insegurança jurídica. Ainda há muitas questões em aberto por conta disso, e que vem, o que podem trazer um tumulto muito maior do que a cautelar dada pelo plenário. Faça-se o procedimento legal, defina-se a medida, submete ao plenário. Submete ao plenário, ou já leva para plenário, e aí, porque a decisão colegiada plenária suspendendo, tá aí sim, ali a segurança jurídica muito maior do que uma medida cautelar individual, monocrática, né? Mas nós não podemos deixar de começar pelo artigo 23C, esse sim, que mostra, de fato, qual o propósito dessa lei. Essa lei, quando se conhece o sistema de responsabilização da lei de improbidade e a evolução jurisprudencial, e se lê o texto legal,
você tem a total convicção que, e eu tenho certeza disso, porque eu conheço muitos dos consultores que trabalharam na elaboração da lei, são meus amigos, advogados, sentaram-se, olharam para a lei, pegaram as decisões e as teses do STF, STJ e disseram: vamos escrever no texto da lei o contrário. E nós temos, eu costumo dizer, um verdadeiro campo minado, porque a lei, muitas vezes, traz a garantia da impunidade. E aqui não é conversa de promotor. Pensem o seguinte: todos nós temos contas bancárias. Imaginemos que o gerente da nossa conta bancária esteja, literalmente, subtraindo todo mês 10 mil reais da nossa conta, 5 mil reais, né? Todos nós somos ricos, né? Temos 5, 10 mil, né? Os promotores de juízo, a Maria, né? Ganham 100 mil, 200 mil. Tem alguém ficando com a minha parte, né? Nessa conversa, mas tem uns que ganham realmente uns 100, 200 mil, né? Eu não ganho, né? Tá bom? Só deixando bem claro. E aí o nosso gerente de banco tá lá, subtraindo nosso dinheiro, e a gente descobre. A gente, inclusive, consegue, além dos extratos bancários, uma filmagem. Consegue uma filmagem do cara operacionalizando ali na boca do caixa, tirando dinheiro da nossa conta. Nós tomaríamos duas providências, eu penso, de cara. A primeira seria procurar a superintendência do banco para pedir o afastamento daquele gerente, né, das contas, do manejo de dinheiro. Seria o mínimo. E a segunda seria nós ajuizarmos uma ação e pedirmos ali um bloqueio de dinheiro dele. Ah, eu quero meu dinheiro de volta, né? Vamos bloquear o dinheiro. Pois bem, isso em qualquer mundo civilizado, essas providências seriam tomadas. E o Código Civil autoriza isso. E o Código de Processo Civil autoriza isso. Numa relação privada. Agora vamos pensar que o prefeito, que um secretário municipal está ali subtraindo todo mês dinheiro das contas públicas. Que ele está, como no caso que aconteceu comigo, pagando o boletozão da casa própria dele. Todo mês vai lá e fatura, das contas públicas. Tem nem cuidado de tirar o dinheiro, é assim na cara de pau. E o que diz a lei? A lei diz expressamente: juiz, você está proibido de decretar a indisponibilidade de bens se o valor de dano ao erário doloso não for superior a 40 salários mínimos. A lei diz isso. A lei tem a ousadia de proibir que o juiz bloqueie dinheiro de quem rouba dinheiro público, dolosamente. Isso mostra que o objetivo da lei, de fato, é permitir impunidade. É garantir o máximo possível de impunidade. Se não bastasse isso, nós temos o artigo 23C, que ao lado desse da indisponibilidade, é para mim também o mais inconstitucional. O que diz o 23C? Ele fala que não é ato de improbidade administrativa os atos dos dirigentes partidários que gerem perda patrimonial, que gerem desvio, que gerem apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos repassados aos partidos políticos por meio lá do fundo eleitoral. Então, a lei de improbidade transformou os dirigentes partidários nos únicos homens ou nas únicas mulheres que têm autorização para desviar dinheiro público e não serem punidos com base na lei de improbidade. Ah, mas espera aí, você leu a lei pela metade. A lei diz que eles vão ser punidos nos termos da lei 90/96, a lei dos partidos políticos. É muito lindo. A punição lá é
ressarcimento ao erário, pagamento de multa e desaprovação de contas. Só que a Constituição, no 37, parágrafo 4, já disse que os atos de improbidade têm que trazer outras sanções. Não é bem assim que a banda toca. Então, é uma norma totalmente antirrepublicana, imoral, e que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu. Então, suspendeu e, portanto, claro que devem responder por ação de improbidade. Tá certo? Muito bem. Os outros pontos, o que foi indeferido, o que foi deferido, nós vamos trabalhar nas aulas seguintes, quando estudarmos o texto legal, até para ficar mais concatenado com a coisa, não ficar tão assim avulso. Mas aqui, de fato, para vocês verem só o que já foi analisado como constitucional. No material de apoio, tem um e-book lá, Improbidade no STF, STJ em 2022. Lá eu faço item por item, cada um dos dispositivos, qual é o dispositivo, qual foi a arguição de constitucionalidade, qual foi a posição do STF, a fundamentação, para quem quiser ler antes das aulas, para debater depois, tá? Mas aqui, como eu disse, é uma visão mais panorâmica para a gente se inteirar, tá certo? Muito bem. Nós temos também uma outra tese fixada em controle de constitucionalidade, na ADI 6649, na DPF 695, em que, né, o Supremo ele cria uma hipótese que eu chamo de improbidade jurisprudencial. Não bastassem as hipóteses previstas na lei, o Supremo diz que quando se desobedece o artigo 23, inciso 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, isso enseja improbidade administrativa nos termos do artigo 11, inciso 4º da Lei 8429 de 92, beleza? Então, é algo que não tem nem como explicar muito, né? Está dito, eles fixaram que a improbidade é mais ou menos como a súmula 11, ou como a tese de recurso repetitivo do STJ, que diz que o Estado é responsável subsidiariamente pelos danos causados pelos tabeliães, sob pena de não haver ação regressiva, haver também improbidade administrativa. É algo que se fixa, se diz que é improbidade, mas não há previsão legal, mas é uma tese vinculante. E aí fica até um dilema prático. Como é que o promotor vai processar, dizendo que é improbidade, se não há exposição legal? Como que encaixa aí, né? Mas, aí eles lá que resolvam depois, né? Nós temos também o tema 1108, esse importantíssimo para a prática, recurso repetitivo do STJ, que diz respeito às contratações temporárias. É corriqueiro, Brasil afora, que os gestores públicos se valham das contratações temporárias indevidas para manter ali o seu cabide de emprego, para se manter ali com a vinculação com boa parte do público eleitor, e nos pequenos e médios municípios isso tem uma incidência muito forte. O Ministério Público sempre bateu muito forte, sobretudo porque a contratação temporária ela tem requisitos específicos muito bem delineados na Constituição Federal, que se exige ali uma excepcionalidade, que seja algo sazonal, que não pode ser para todos os cargos, inclusive há a tese de repercussão geral do Supremo neste sentido, mas gestores, prefeitos, sobretudo, muito bem assessorados, passaram a usar a seguinte estratégia. Olha, nós vamos aprovar uma lei municipal. Vamos aprovar uma lei municipal dizendo que está autorizada a contratação temporária de cargo A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, de toda a estrutura da administração pública. E quando o promotor, a promotora vier te processar por improbidade, você vai dizer para ele, mas doutor, você está me processando porque eu estou cumprindo a lei? Não há dolo aqui no meu comportamento. E foi exatamente isso que o STJ fixou. O STJ diz, lá no tema 1108, o seguinte: a contratação de servidores públicos temporários, sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só,
não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8.429, por estar ausente o elemento subjetivo dolo necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios. Agora, atenção. Há uma exceção. Claro que tem que estar tudo provado, mas eu já presenciei isso. Se o Ministério Público consegue provar cabalmente que prefeito e parlamentares se uniram desde o começo, de forma deliberada e de má-fé, para aprovar uma lei com vistas a trazer blindagem punitiva, que havia uma contrapartida, distribuição de contratos temporários, inclusive entre os parlamentares que votassem a favor, aí há má-fé, aí há dolo, aí é possível, sim, a condenação. Mas como as leis são presumivelmente decorrentes da livre consciência dos parlamentares, se o MP não trouxer provas contundentes, categóricas e irrefutáveis disso, não vai ser possível punir nem gestor, nem parlamentar que vote no sentido favorável a essa norma. Beleza? Muito bem. O sistema 1108 é muito importante na prática. Nós temos esses dois que eu pulei, eu não vou falar hoje por conta da questão de lógica. Ali é a questão processual e eu quero deixar para falar na aula de processo. Nós temos a RESP 102.585, que traz a possibilidade de homologação de ANPC em fase recursal e a qualquer momento. Isso foi, inclusive, ratificado, né, pelo artigo 17b da lei, e que traz a autorização de celebração de ANPC até mesmo na execução de sentença. As questões operacionais disso nós vamos tratar nas aulas seguintes, na parte da ANPC, mas aqui só para a gente citar, tá bom? E também temos alguns temas aqui sempre suscitados na prática, e que eu já vou trazer antecipadamente para deixar registrado, com julgados bem recentes. Essa de 27 de março de 2023, em que a Corte mantém o entendimento tradicional da ausência de foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Aliás, só há um agente político ou agente público que não se submete à lei de improbidade, segundo o STJ, que é o presidente da República. O presidente da República é o único agente que só está adstrito à responsabilização política lá da Lei 1079 de 50. Os demais, pelo tema 567 da repercussão geral do mesmo STF, estão submetidos ao duplo regime sancionatório dos crimes de responsabilidade e dos atos de improbidade, sem prejuízo, claro, da seara criminal. Nós temos também outros julgados do STJ, agora ali era do STF, aqui do STJ, corroborando a ausência de foro por prerrogativa de função na ação de improbidade. Nós temos a ADI 6678 e seus efeitos prospectivos. Vejam só, que é muito interessante. A lei, quando foi aprovada, a lei data de 92, né? Nós sabemos disso. A lei, quando foi aprovada, foi objeto de impugnação no mesmo ano por ADI, que é esta ADI 6678. Nesta ADI foram pedidos vários pleitos cautelares. Só que isso nunca foi julgado efetivamente. O relator, em 2021, era o ministro Marco Aurélio Mello. Estava com ele desde então. E quando ele se aposentou, este processo foi redistribuído para o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ali em 2021, resolveu deferir a medida cautelar. Quando, diga-se passagem, já havia a tramitação e a aprovação parcial
da nova lei pelo parlamento. Mas ele resolveu deferir, e deferiu, tornando sem efeito, ou dizendo que era inconstitucional, qualquer condenação por suspensão de direitos políticos quando houvesse violação aos princípios. E a argumentação, basicamente, é que seria desproporcional permitir que alguém que violou princípios sofresse a punição severa de suspensão dos direitos políticos. É um argumento que eu discordo, até porque, muitas vezes, a, entre aspas, simples violação de princípios, ela é gravíssima. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o policial que tortura a pessoa que está sob a sua responsabilidade. Vamos pensar no promotor, no juiz que pede propina. Pede, não recebe, mas ele pede propina. Vamos pensar no médico que abusa sexualmente de uma pessoa no hospital público. Vamos pensar, né, no prefeito, no secretário que constrangem, que ameaçam servidores de remoções, de perda de suas funções, se não votarem nos candidatos. Tudo isso é violação aos princípios da administração. Tudo isso é crime. E tudo isso não é improbidade, pelo rol taxativo do artigo 11. Mas tudo isso viola os princípios. E eu tenho absoluta certeza que todos nós concordamos que estes comportamentos, sem nenhuma exceção, são execráveis e que devem ser punidos com o maior rigor possível. Então, esse argumento genérico de que é só violação aos princípios, não justifica, isso é negar a realidade de quem conhece o dia a dia da administração pública. Aliás, já dizia o professor Celso Antônio Monteiro de Mello, que violar um princípio é a mais grave forma de ilegalidade e inconstitucionalidade. Né? Grande professor Celso Antônio, né, que aos poucos vai sendo deixado de lado pelos manuais aí dos professores, né, tiktokers do direito, né, que é a grande moda aí, né? Os grandes juristas hoje são aqueles que dançam na internet, que fazem PDFs, etc. Os juristas raízes vão sendo deixados de lado. Mas, muito bem, o ministro Gilmar Mendes deu esta medida cautelar. Acontece que, quando ele deferiu esta medida cautelar, ele disse expressamente, e não poderia ser diferente, porque a Lei 9882 de 99, que trata dos processos de controle concentrado, diz expressamente que, como a medida cautelar monocrática dele não foi submetida a plenário, nem referendada, ela só teria efeitos ex nunc. Ou seja, seria de 2021, 2022 para frente. E ele até botou na decisão que não se aplica às eleições passadas. Mas o indivíduo que estava inelegível, né, pede como quem pede a Deus. E saíram arguindo diversos pedidos de suspensão de inelegibilidade, seja nas ações de improbidade, seja na justiça eleitoral. E os juízes dando, e os juízes dando, os juízes dando. Isso daí é a torta e a direita, né? Eu até falei desse tema, falo no meu livro novo, mas na época falei nesse meu livrozinho, Reflexos Eleitorais da Nova Lei de Improbidade, que dizia que os juízes e promotores tinham que ficar atentos, porque isso ia trazer um efeito dominó de suspensão de inelegibilidades indevidas. E muita gente conseguiu o registro de candidatura com base nisso. Mas aí começou-se a questionar, a recorrer, e surgiram decisões monocráticas no começo, até do ministro Lewandowski, né, que é muito garantista, ministro Lewandowski, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Fachin, depois decisões da segunda turma, e consolidou-se na segunda turma, de fato, o entendimento que esses efeitos da 6678 são prospectivos, dali para frente, e não podem atingir decisões anteriores à sua publicação.
tá? Então, cuidado com a tentativa de aplicação ilimitada e automatizada da liminar na ADI 6678, porque não prospera, beleza? Muito bem. Outro ponto também muito interessante que tem suscitado debate, vamos aprofundar isso ao longo das aulas, mas aqui já quero citar, é a questão da legitimidade passiva das pessoas jurídicas. A nova lei de improbidade diz, em determinado período, determinado trecho, que quando um comportamento de improbidade tiver tipificação também na lei anticorrupção, lá no artigo 5º, as pessoas jurídicas não podem ser processadas por improbidade. Porém, o artigo 30 da lei anticorrupção diz que as pessoas jurídicas podem sim ser processadas pelo processo específico da lei anticorrupção e pelo ato de improbidade, desde que sejam feitas as compensações das sanções de mesma natureza. Claro, se indenizou o dano ao erário em uma, não vai poder ser obrigado a indenizar o dano ao erário na outra. E assim sucessivamente. Porém, começou-se a pedir exclusão das pessoas jurídicas das ações de improbidade. E a coisa chegou no STJ, primeiro com decisões monocráticas, mantendo a legitimidade passiva, e agora com acórdãos. Os primeiros acórdãos da primeira turma já foram publicados, o último aqui de 24 de abril de 2023, em que diz que não. Olha, pessoa jurídica continua, sim, legitimada passiva para os atos de improbidade administrativa, certo? Então, esse é um ponto muito importante na prática. Outra questão também muito interessante diz respeito ao perigo in mora presumido. A lei, na sua nova redação, ela diz que não se pode mais decretar a indisponibilidade de bens com base em presunção de dano, ou com base em presunção de perigo in mora, que é preciso demonstrar concretamente um comportamento do investigado, do réu, seja de passar nomes para bens de terceiros, seja anunciar a venda de bens, seja anunciar trocas, etc., para que a indisponibilidade seja decretada, e mais, que a indisponibilidade tem que ter como regra geral o contraditório prévio. Porém, sob o regime da lei na redação originária, o STJ fixou tese de repercussão geral, afirmando categoricamente que o perigo in mora era presumido. À luz da nova lei, não há como dizer que o perigo in mora é presumido ou pode ser presumido, que a lei é expressa no sentido contrário. Se o juiz não declarar a norma inconvencional ou inconstitucional de forma difusa, ele não pode determinar perigo in mora presumido. Mas havia decisões monocráticas no STJ divergentes, até o ministro Herman Benjamin, que é um ministro muito firme, sempre foi um ministro sem muita piedade na lei de improbidade, vinha dizendo que não tinha como manter perigo in mora presumido. Mas outros ministros, para minha surpresa, vinham dizendo o contrário. E aí, a primeira turma começou a publicar acórdãos dizendo que sim, o perigo in mora presumido continua sob a égide da nova lei de improbidade. Mas ele só faz dizer assim, a jurisprudência da corte sempre foi esta. Mas eles não fazem a distinção de que a jurisprudência foi firmada em um texto legal que não existe mais. Aí, claro que cabe aí aos advogados arguírem, né, contradição, algo do gênero, um distinguish, para poder ver se a coisa chega a outro julgamento, ou mesmo a corte especial. Mas hoje, o que nós temos é essa posição equivocada, ao meu sentir, né? A norma é inconstitucional, não tem a menor dúvida disso, mas isso tem que ser declarado pelo Supremo. Se não foi,
a norma está valendo e tem que ser aplicada. Não dá para dizer que é porque sempre foi assim, né? Muito bem. Cabimento de ACP para viabilizar a requisição de documentos pelo Ministério Público, aqui é uma coisa que interessa mais aos promotores, mas que os juízes muitas vezes dizem que não há interesse de agir quando o Ministério Público quer ali pedir a exibição de algum material. Muito bem, pessoal. Então, uma perspectiva geral, en passant, mas introdutória, que eu queria falar para vocês hoje era isso. Na próxima aula, nós vamos trabalhar aqueles 3 boletins informativos do STJ sobre improbidade, compatibilizando-os ou não com o novo texto legal. Ah, esse daqui está valendo? Por que está valendo? Esse daqui não está valendo? Por que não está valendo? E aí, na aula subsequente, acredito, nós iniciamos o estudo da lei, né, daquela lógica de separação por eixos temáticos, facilitando a leitura e interpretação. Inclusive, é um dos e-books que eu vou botar, mas só quando chegar mais perto da aula, eu fiz essa triagem já para vocês. Então, a gente fez um e-book, tem quase 200 páginas, e a gente separa, inclusive comparando o texto anterior e o novo texto, nesses eixos temáticos, tá bom? Então, alguma questão, alguma dúvida, ou podemos encerrar? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite ao Saulo. E aí, Saulo? Isso, peço O desculpas pela Saulo escuridão. foi meu contemporâneo de faculdade, rapaz. Agora Pois você com é, essa camisa, meu filho, não tem direito de perguntar nada aqui, nada, viu? Absolutamente nada. Sua palavra está caçada, viu? de Atlético Mineiro, na Ceará não. Ah, então tudo Calma, bem. Eu pensei que era do calma. Ceará. Olha, veja a importância do contraditório, né, não? Pois é, pois é. Professor, é só uma perguntinha assim. Primeiramente, desculpa o atraso, é porque eu estava na emissão e estou no escuro porque meu filho está dormindo aqui atrás. Tranquilo, foi como é. Mas eu pergunto apenas se nós vamos abordar também aqueles atos previstos no Estatuto das Cidades, porque eu tenho algumas perguntas ainda sobre o dolo específico, dolo genérico, né, mas a gente vai ter tempo aí para discutir. Mas aqueles atos de improbidade lá do Estatuto das Cidades, nós vamos abordar também nesse curso? Veja, nós vamos estudar, dentro da análise do artigo 11, os atos de improbidade da legislação extravagante. Especificamente da norma eleitoral, da lei de acesso à informação, do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, eu confesso para você que nunca foi algo que me chamou muita atenção, mas dentro da sua pergunta eu vou até estudar mais um pouquinho para a gente poder aprofundar e aí você poder tirar suas dúvidas, ou você mesmo me ensinar, né? Quem sabe? Você já está com dúvida porque você está estudando, mais que eu. Mas a gente vai falar, inclusive, se eles persistem como atos de improbidade ou não. Isso, inclusive, foi até objeto de questionamento na última prova de promotor de Minas Gerais, na prova oral. Caiu exatamente isso. Porque o pessoal fala de ato de improbidade, só na lei de improbidade. Não, nós temos 7 leis que tratam de atos de improbidade, a lei de responsabilidade fiscal. Então, há muita discussão interessante sobre isso, que a gente vai falar lá no artigo 11. Mas já vou anotar aqui, Estatuto da Cidade, viu? Beleza, mestre. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, até mais. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Não, né? Então tá ótimo. Pois a gente vai mantendo contato aí, o grupo está ali à disposição para a gente, né, trocar ideias, dúvidas, debates, e aí a gente vai mantendo sempre o contato por lá. Um abraço, boa noite, tudo de bom.